Salve, galera, tudo bem? Em época de Copa, Café Literário do Monteiro, aqui direto da Livraria Casa Verde, em parceria com o Ensino Mais A2. Sejam bem-vindos! E aí, galera, tudo bem? Vamos hoje aqui debater futebol e literatura. Nada melhor do que durante a Copa do Mundo debater esse assunto tão brasileiro e tão importante. Meu convidado, Rafael Lemos, vem aqui hoje conversar conosco um pouco sobre como o futebol entra na literatura e vice-versa. E é um papo bem interessante para quem é amante do futebol e de repente vai descobrir novas possibilidades de leitura. Mas, Rafael, seja bem-vindo. Olá, galera. Primeiramente, obrigado pelo convite. Muito prazer estar participando do programa. Flamenguista roxo. Flamenguista aí. Vamos já começar frisando isso para a gente ter um papo já deu uma dinâmica já estabelecida aqui. Mas, Rafael, vamos lá. Futebol e literatura, da samba? Sem dúvida. Acho que desde a chegada do futebol no Rio de Janeiro, no começo do século passado, a forma que o futebol é retratado na literatura ela vai se alterando conforme o próprio jogo, a própria prática esportiva vai se alterando aqui no Rio de Janeiro principalmente, que na época era a capital federal. Né? Então, todos os veículos de comunicação, os mais importantes, as revistas, tudo isso estava concentrado na cidade e vai refletir no jogo, na forma de enxergar o jogo. E assim, pioneiros, que a gente pode falar assim, aquele que trouxe o olhar diferenciado para o futebol dentro da literatura. No primeiro momento, nos primeiros jogos ali na década de 10, na primeira década, na década de 10 até a década de 20, a forma que o futebol era retratado, principalmente na imprensa, era uma coisa muito técnica, né? Com termos ainda muito do inglês, né? Uma coisa bem informativa. Correto. O cara que começa a transformar isso de maneira mais popularizar isso, né? Trazer isso mais pro povão, digamos assim, é o Mário Filho. Né? Que é inclusive o cara que vai criar o primeiro jornal esportivo que se consolidou o Jornal no dos Rio de Janeiro. Esportes, né? É o primeiro Mundo Esportivo, que era um jornal que é comprado por ele, pelo pai dele. Correto. E depois no Jornal dos Esportes, né? Em 36. Correto. E a partir dali você tem a consolidação da crônica esportiva. Correto. A crônica já existia naquele momento, você pode até falar melhor do que eu. Mas a partir dali você tem uma crônica especializada na cobertura do futebol. É porque ao contrário do que a gente tem essa visão hoje, o futebol ainda é muito elitista. Sim. É um esporte de elite. Aqui é Fluminense, aí você tem uns clubes da Zona Sul, Flamengo, Botafogo, e que tinha muito essa coisa da regata, né? E aí essa transição, como é que essa transição aparece? O começo do esporte aqui no Rio de Janeiro, ele tá envolto num contexto da modernidade chegando aqui no Rio de Janeiro, né? Dessa capital que vem se modernizando, e a prática esportiva no geral, não só o futebol, né? Mas o remo, a natação, né? Os esportes aquáticos em geral, eles tinham toda uma lógica de desenvolvimento corporal, de elevação do espírito do homem, e tudo isso vai trazer um ar elitista a esse esporte. O embranquecimento do esporte. Esporte completamente branco, quem praticava eram aqueles que não precisavam trabalhar. Correto. Que não tinham trabalho braçal. Isso. E por isso as sedes desses clubes se localizando na zona sul da cidade. Correto. O Fluminense nas Laranjeiras, o Flamengo no bairro do Flamengo, o Botafogo ali em Botafogo. Que é na rua Paissandu, né? Sim. O Flamengo, depois que ele foi pra Gávea. Bem depois. E ali, quando a gente conversa sobre isso, uma das coisas que me chama a atenção é essa coisa do embranquecimento e de ser um esporte, vamos dizer, quase que de lazer praticamente. Não era uma coisa profissional, era uma coisa bem romântica, vamos assim dizer. Eu não sei se é romântico, eu acho que era mais lazer mesmo, né? Eu não sei se tem a ver com a ideia do romantismo. O romantismo, acho que sobre o futebol, ele vem um pouquinho depois com um saudosismo de uma galera que vai escrever sobre o futebol de uma outra época, né? Correto. A galera já na década de 50 e tal. Mas no início, esse é o primeiro grande debate do futebol, talvez, né? A ideia do amadorismo versus o profissionalismo. Correto. Porque quando o futebol deixa de ser uma coisa completamente elitista e passa a se popularizar pela cidade, começa a ser praticado no subúrbio, começa a ser praticado nas ruas, começa a ser praticado nos pátios de escola, você começa a ter a participação muito maior de uma população que não podia frequentar esses clubes. Correto. Esses clubes que você tinha que pagar uma joia para entrar nesses clubes, para participar daquele círculo social, só que agora o futebol extrapolou esses limites dos clubes. Correto. E agora o que fazer? Além disso, os próprios jogos, as próprias competições entre clubes começam a ficar cada vez mais rivalizadas. Correto. O espírito competitivo começa a ser cada vez maior. Isso. E esses clubes querem trazer para dentro dos seus elencos, né, para dentro dos seus times, melhores jogadores. Correto. E os melhores jogadores nem sempre eram brancos, os brancos
ricos daquela elite da Zona Sul. Tem até aquela coisa do pó de arroz do Fluminense, que tem essa coisa de usar o pó de arroz para poder justamente colocar o cara que era o mulato, o pardo, dentro do campo. Do seu quadro social, né? Correto. E mesmo depois da introdução, da paulatina introdução do negro nesses quadros, o preconceito, o racismo ainda era muito forte. Né? Por exemplo, no América, que era um clube, apesar de ser da Tijuca, um clube elitista da Tijuca, os jogadores não podiam entrar pela parte social do clube, só entravam pela parte de serviço, mesmo jogando já pelo clube campeonatos oficiais. Correto. Então isso permanece no futebol durante muito tempo. E o Vasco e o Bangu tem um papel nisso aí também, né? Muito Os trabalhadores, vamos assim dizer. Sim. O Bangu, que é um clube que é montado ao redor da fábrica de tecidos, né, lá no bairro de Bangu, primeiramente por ingleses, que não tinham um número suficiente para montar os seus times, montar jogos, acabam pegando gente da fábrica e os caras começam a praticar. E aí você vai ter a introdução de outros imigrantes, não os ingleses, de pardos, de negros, jogando, e o Vasco, por outro lado, que é um clube também fora da zona sul da cidade, que acaba tendo trabalhadores, começa a introdução do negro de maneira mais forte e um pouco antes dos clubes da Zona Sul, que vão resistir muito a essa introdução. E aí que tá, essa troca dessa coisa amadora para essa coisa mais profissional, a paixão, aí tem rivalidade, porque a rivalidade vai criar um efeito aí de disputa, de discussão, de debate. Isso vai dar espaço da transformação do futebol, vai ser importante para essa transformação. Totalmente. E outros elementos? Totalmente. Essa rivalidade gera, no primeiro momento, um disfarce do profissionalismo, né? Em vez de você profissionalizar esse cara, assinar a carteira dele, dar um emprego para ele como jogador, começa-se a botar esse cara no quadro de funcionários do clube, começa a botar esse cara dentro de uma empresa, de um diretor do clube, pagar prêmios por fora, para você ter os melhores jogadores. Isso. Você cria uma rivalidade entre os clubes, uma rivalidade entre as torcidas e uma rivalidade também local. Né? Uma coisa que se perdeu hoje um pouco no Rio, né? Mas os clubes de bairro, inclusive os clubes do subúrbio, eles tinham uma rivalidade muito forte. Por exemplo, na Zona Norte, na Tijuca, você tinha o Andaraí, que era um clube que ficava no bairro do Andaraí, e o Vila Isabel, que eram dois clubes pequenos, dois clubes de bairro, que disputavam torneios importantes da cidade, que tinham uma rivalidade extremamente ferrenha. Inclusive, muitas vezes saíam no tapa os torcedores. Né? E isso, obviamente, desperta o interesse também da literatura do momento. Correto. A galera que vai começar a retratar isso, começa a tentar se aproximar um pouco mais desse público. Correto. E aí não dá mais para você ficar escrevendo de forma rebuscada, com termos só técnicos, você começa a ter que criar todo um contexto para que aquilo faça sentido pro torcedor mais apaixonado, pro cara que tiver um pouco mais de paixão, quer ver seu time defendido. Isso. Aí aí a gente começa a entrar num cara que eu acho... Você falou do Mário Filho, Sim. a crônica literária, mas nós temos o Zé Lins do Rego, que eu acho que por ser flamenguista, por ser um cara que escreveu muito sobre o Flamengo, que tinha essa leitura apaixonada, e ele era um cara que era respeitado pela academia, respeitado por seus pares como grande escritor. E aí, como é que se insere essa questão aí? Podemos dizer que é um passo além? É um passo diferenciado? Como é que é? Acho que sim. Acho que o Zé Lins, ele traz uma coisa pro texto, né? Era um cara que escrevia muito bem, já era renomado dentro do círculo literário. Chega ao Rio, ele não é do Rio, né? Ele é do Nordeste. Da Paraíba. Da Paraíba, né? Se apaixona pelo Flamengo de uma maneira muito intensa, faz parte do quadro social do Flamengo, chega a ser dirigente e tal. E ele começa a retratar o futebol da maneira que ele sentia o futebol, né? Uma forma muito mais apaixonada. E a paixão do futebol, ela tem uma coisa que é muito peculiar, né? Porque ela se dá muito na relação com o outro. Então, o Zé Lins, ele brincava muito nas suas crônicas com os personagens do cotidiano dele. Por exemplo, do café que ele frequentava na Rio Branco, Café Rio Branco, ele, em várias crônicas dele, ele vai zoar o garçom que era vascaíno. Ele vai falar lá na crônica, às vezes, muito curta, ele fala, cheguei no café hoje e não entendi porque o Bertrand, que era o garçom que atendia ele, muito amigo dele, inclusive, não entendi porque o Bertrand foi meio grosso comigo hoje. Deve ter sido por algum problema do que o time dele sofreu contra o time das Laranjeiras no Clássico ontem. E ele começa a jogar com essa coisa muito coloquial, muito informal, e puxando as brincadeiras do torcedor. Isso é uma coisa que, até então, era
pouco usada na crônica. Isso. E obviamente, isso com uma habilidade na escrita bastante grande. Né? E aí o Mário Filho, ele tem até um papel muito importante. A gente já estamos vivendo um período de Copa do Mundo, o Mário Filho tem uma presença muito importante, porque o Maracanã é uma ideia dele, no caso, até a ideia inicial do Maracanã é que ele fosse construído lá na Zona Oeste, eu acho que em Jacarepaguá, e ele disse que o futebol tinha que construir um centro, um lugar que fosse assim um templo. Aí lembra assim o Coliseu, essas coisas todas grandiosas, 200 mil pessoas. Hoje o Maracanã cabe 76 mil. Eu fico pensando aqui naqueles antigos clássicos, quando tinham 180 mil pessoas. Aí, não precisa voltar muito, até 20 anos, 25 anos, a gente ainda tinha esse público. E a gente tinha esse público, e aqui a gente não tem mais. Hoje você vê clássico, 70 mil. 70 mil. Lotado para um clássico hoje. Lotado, e assim é raro você ter isso, né? E aí o Mário Filho, ele teve. Você já falou que ele trouxe essa novidade, mas ele também. Com o jornal e com essa coisa de ficar cobrindo a vida dos clubes, tudo isso também interfere na produção de alguns textos, por exemplo, do irmão dele, Nelson Rodrigues. E aí ele é um fanático tricolor. E o Mário Filho flamenguista. Aquela coisa dentro de casa já tem essa coisa. Qual a diferença, por exemplo, do texto do Mário Filho para um Nelson Rodrigues? Eles são bem diferentes, o que é bem interessante, né? Você tem o Mário Filho é um jornalista, né? Uhum. É o cara que vai ter no texto informativo ali, ele vai ter muita habilidade e torna aquele texto que é informativo um texto interessante, um texto bonito também de se ler. O Nelson Rodrigues já é o escritor, né? O poeta mesmo, o cara que trabalha com as palavras de uma outra forma, uma forma muito mais, não é nem rebuscada, uma forma muito mais bonita, mais bela, né? Sim. E traz uma coisa poética para o futebol. Essa que é a grande sacada do Mário Filho. Enquanto todo mundo brincava com a ideia do jogo, o Mário Filho transforma a bola, a torcida, a camisa, a bandeira no personagem principal. E esse personagem é sempre um personagem heróico, né? Um personagem de uma... Você fala na verdade do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Porque o Nelson Rodrigues tem a sombra das chuteiras imortais. Exatamente. Vários amigos assim, que são tricolores se tornaram tricolores por conta do Nelson Rodrigues, né? E mesmo sendo tricolor, o Nelson Rodrigues tem textos sobre o Flamengo também belíssimos, né? Ele vai falar da torcida do Flamengo também de uma forma que talvez ninguém tenha falado até hoje. Um tricolor apaixonado. Com certeza. Então o texto dele é muito mais poético, ele envolve de uma outra forma. Ele trabalha muito mais com uma fantasia ao redor do futebol do que com a informação, com os dados do futebol. Ele estava pouco preocupado com isso. Era tudo a magia que envolve o clássico, o contexto da rua, que vai levar isso para dentro do campo. Que é uma coisa que está meio perdida hoje, né? A gente olha para o futebol hoje, a violência do futebol, até mesmo essa coisa não é rivalidade, mas de você colocar essa coisa de um ser inimigo do outro. Tem uma coisa que o futebol ficou meio pesado, né? Eu não sei se isso... eu acho que a violência... Eu não gosto muito de tratar a violência como sendo uma coisa do futebol. A gente vive uma sociedade muito violenta hoje. E que transporta isso para os ambientes esportivos no geral, né? Além disso, eu acho que a extrema profissionalização do futebol, ela acaba esfriando o próprio jogo. Hoje há uma preocupação muito grande com números, com dados, com performance. E qual é o espaço hoje para o texto mais mágico sobre o futebol? Correto. Você acaba se perdendo um pouco. O próprio público, os leitores, hoje eles buscam uma informação mais apurada, uma informação mais estatística e trocam isso pelo texto mais literário mesmo, pelo texto mais fantasioso, pela coisa da mística das camisas. A própria ideia dos jogadores que mudam de clube muito rápido, a ideia do amor à camisa que se perdeu, não existe mais. Como é que você vai escrever sobre um grande personagem do Flamengo se o cara fica 6 meses no Flamengo? Não tem como. É difícil você construir esses grandes personagens, né? E assim, quem você me destacaria, o cara que está vendo esse bate-papo aqui, está interessado, que outros escritores você indicaria que seria uma boa leitura para o sujeito, para que o aluno tenha esse contato com literatura e futebol, de forma prazerosa? Eu acho que o último grande cara que faz essa transição do futebol mais romântico, do futebol mais antigo, do futebol moderno, é o Armando Nogueira. Correto. É o Armando Nogueira, que era um jornalista brilhante, botafoguense também fanático, e que escrevia, às vezes até com um certo saudosismo sobre o campo antigo e tal, mas de uma maneira também muito bonita, muito apaixonada, mas sem perder a bola, sem perder o campo e bola. O Nelson Rodrigues, às vezes, abandonava completamente o campo e bola, o que é muito legal. Armando Nogueira se preocupava com o campo e bola, foi comentarista esportivo pra TV, né?
um dos grandes precursores, inclusive, disso, das mesas redondas na TV. E também escrevia muito bem sobre isso, né? Então, o Armando Nogueira é muito legal. Acho que o último, que ainda está escrevendo, ainda está bem ativo, que faz parte dos grandes cronistas, é o Tostão, né? O ex-jogador Tostão. Que tem um texto muito bom. Muito bom, muito bonito. E que também, para quem gosta de campo e bola, de futebol, se preocupa ainda com isso. E que é um texto um pouco mais elaborado, o Tostão acho que consegue conciliar. Não é achismo, né? Não, nem um pouco. É um cara que conhece do que tá falando. O cara foi craque, né? E escreve muito bem. Sim, craquíssimo. Pô, jogou muito. Aí, quer dizer, é uma oportunidade para ler um craque da bola e um craque da palavra. Sem dúvida. E pesquisar sobre um craque da bola também, né? Conhecer, às vezes, um jogador que você não conhece. Quem quiser saber mais, o que você indica aí pra galera? Ler esses textos? Tem algum livro que você indicaria aí? Eu acho que tem um livro basilar sobre a história do futebol aqui no Rio de Janeiro, principalmente, que é o Negro do Futebol Brasileiro, do Mário Filho. Correto. Que é um texto importantíssimo. Para quem gosta de Flamengo, né, o Zé Lins Rega é sempre uma boa pedida. E quem é tricolor? O Nelson Fanático Tricolor, né? Que é Fanático Tricolor, que tem a Sombra das Chuteiras Mortais. Que é basicamente uma reunião de crônicas dele entre 55 e 70, se não me engano. Por aí. Né? Que são as melhores crônicas desse período, que vale muito a pena. E eu indico não um livro sobre o Vasco, que eu sou vascaíno, mas não um livro sobre o Vasco, mas um livro do João Saldanha, Crônicas de Saldanha, de 66 a 70, chamada Vida que Segue. É um clássico. Tem uma livraria muito boa no centro da cidade, chamada Livraria Folha Seca. Sim. Que é muito legal, porque o cara só é especializado em futebol. E aí vale a pena. E aí vale a pena para quem quer uma literatura especializada em esporte, Sim. que é uma coisa assim bem específica. Então, vale a pena para quem quer saber sobre esporte, quer estar fazendo mestrado ou quer fazer um trabalho sobre esse assunto, vale a pena buscar as fontes. Então, nosso tempo acabou. Foi um prazer participar, obrigado pelo convite novamente, Monteiro. E como diz o outro, assim, né? Futebol a gente passa tarde aqui, o pessoal fica falando demais. Sem dúvida. Mas valeu, muito obrigado pela presença, muito obrigado aqui por ter vindo, bater um papo conosco. E galera, quer saber mais? Quem quiser falar contigo, quem quiser saber mais, quem quiser manter contato contigo, o que faz? Pode procurar nas redes sociais Rafael Lemos, né? No Facebook, rafael.lemos no Instagram. Mantenha contato, você pode segui-lo, pode conhecer mais, pode trocar ideia. E nós estamos aqui acabando mais um Café Literário, que tem o apoio do Ensino Mais A2 e da livraria Casa Verde, que fica na rua Jurupari 42, no coração da Tijuca, e que está aguardando você aqui. Um abraço, até o próximo episódio.